Olá, estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV e hoje nós estamos tratando de um assunto muito importante para nós aqui do programa e também para você que está aí em casa, nosso amigo telespectador, que é sobre o direito da saúde, o direito fundamental à saúde no Brasil. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Marconi Santos, que é advogado, e já falamos aí bastante no primeiro bloco e vamos continuar aqui com o programa, fazendo algumas perguntas dos nossos telespectadores e algumas perguntas aqui que vão surgindo aqui, conforme ele vai falando, vai surgindo algumas dúvidas, né, doutor Marcos? Um questionamento que se faz, se é dever do Estado também, doutor Marcondes, garantir a qualidade de vida dos pacientes, porque uma coisa é saúde, outra coisa se fala a respeito de qualidade de vida. Quando se pensa nisso, a população está cada dia mais obesa, cada dia mais de algumas doenças crônicas, diabetes, por exemplo, é dever do Estado dar assistência à qualidade de vida dos pacientes, além da saúde, entrar nessa seara da qualidade de vida? Olha, voltamos aí à nossa Constituição. E aí, lá na origem dela, quando a gente pega para ler, lá no preâmbulo, que é a mensagem inicial, lá acima, antes de começar o texto dos artigos, há o comprometimento de que o Brasil, como Estado, se compromete a primar pelo bem-estar do seu povo. E aí, quando se fala em saúde pública, nós temos que entender que de uma forma mais complexa. Não confundir saúde meramente com hospital e posto de saúde. O comprometimento do Estado é de entregar bem-estar à sua população, e aí inclui-se nesse aspecto a viabilidade de áreas de lazer, o atendimento social, aí o trabalho que há relacionado à saúde também prestado através das secretarias de assistência ou promoção social dos municípios, conciliado com lazer, cultura, todo esse complexo de serviço e serviços públicos que são entregues para a população, eles fazem parte, eles integram o conceito de política pública de saúde que o Estado deve entregar à população. Mas aí nós temos sempre que ter a compreensão de que essa relação é de direitos e deveres. E aí sabemos que a obrigação de cuidado parte primeiramente da obrigação de cidadão, a obrigação do administrado em ter o seu trato mínimo, ao passo que o Estado tem que entregar estrutura e condições de atender a sua população. O cuidado ele deve iniciar lá com o próprio indivíduo, né? A saúde, vida, é um bem, um patrimônio, uma obrigação, um direito irrenunciável. Então, o primeiro trato parte daí, do cidadão de ter o seu cuidado, seu trato mínimo com a sua vida. O Estado tem que estar preparado para atendê-lo caso ele venha a necessitar. Mas não é lícito ao cidadão pôr propositadamente em risco sua própria vida por falta de dever de cuidado mínimo. E só para que fique claro para o nosso telespectador, é dever de quem garantir a saúde? Para os casos de necessidade, para os casos em que o cidadão venha necessitar, a obrigação é do Estado. O Estado, quando a gente sempre fala no direito, existe a figura do Estado, União e município, mas o conceito geral é Estado brasileiro, Estado Brasil. Então, a obrigação é integral dos três entes. Tem a União, tem os seus programas, tem a sua parcela, o Estado também e os municípios também. O peso, por uma questão física e lógica, recai consideravelmente, na maior proporção, sobre os ombros dos municípios. O cidadão mora dentro do município, não tem o morador da União, tem o morador
do município A, B e C. Então, quem é acionado diretamente para atendimento do cidadão, do usuário, é o município, no primeiro passo. Ao Estado e à União cumpre o dever de aportar recursos, aportar meios para que as unidades situadas nos municípios possam atender a população que necessitar. Mas a obrigação de entregar à população é uma obrigação tripartidária. Os 3 entes são responsáveis, cada um dentro da sua parcela de responsabilidade. Agora, o outro questionamento, doutor Marcondes, é assim, mudando um pouco de assunto, é de cunho mais pessoal, de entendimento, que pessoas que têm condição, que têm capacidade financeira de garantir o seu atendimento, elas, já escutei isso até de alguns pacientes questionando, doutor, fulano tem condição e fica aqui tomando a vaga de quem não tem. Tem esse limite? Quem tem uma determinada condição financeira, ele tem restrição para utilizar o SUS e as estruturas do SUS, ou o direito não encontra essas barreiras, restrições, para que todos tenham acesso ao serviço de saúde? Para que assim, até o telespectador também não se depare com situações como essa, de não causar constrangimento ou questionamento se pessoas que aparentemente ou realmente tenham condição estejam utilizando a estrutura, seja hospitalar, seja unidade básica de saúde, todos, independente da condição financeira, de fato a Constituição garante isso, mas no dia a dia o direito também não encontra nenhuma restrição para que essas pessoas utilizem o serviço de saúde? Olha, nós adotamos o sistema universal e gratuito, e em razão dessa formatação, desse modelo que nós adotamos, o Estado não pode se negar ao atendimento, não há como amparo legal para adoção de barreiras ao atendimento, porque há parte do princípio de que primeiro e mais urgente, mais imediato, é o atendimento ao usuário, o socorro à vida. E que não haja esse crivo por fator econômico ou qualquer outro fator na hora do atendimento. O que tem ocorrido de uns anos para cá é a adoção pelo poder público, pelo Estado, de pedir ressarcimento para os casos em que o usuário tenha plano de saúde e acabe se utilizando da rede pública para ser atendido, ou por opção ou por falta de capacidade operacional daquele plano de saúde. E aí, quem tem um trabalho mais intenso em relação a isso é a União. A União tem adotado, tem cobrado o volume de recursos que a União consegue, tem brigado para reaver para os seus cofres, é um volume considerável, porque nós temos vários planos de saúde no Brasil e que não conseguem, ou por falta de capacidade de alcançar todo o território, ou muitas vezes até por opção do usuário de buscar a rede pública. Isso acaba gerando o direito ao ressarcimento. Mas nessas hipóteses, a União tem agido, mas nós adotamos um sistema que é universal e é gratuito à sua população. Talvez haja uma crítica a esse modelo, considerando que eu tenho uma parcela da população que, por fatores econômicos, possa se socorrer à iniciativa privada, e que poderia não estar nas fileiras do SUS, e tem uma outra população que muito carece e que tem a necessidade fundamental e única e exclusiva de ser atendido pelo SUS, e que precisa que esse sistema tenha uma capacidade de atendimento maior. E falando do plano, né, de saúde, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que é a seguinte:
O plano de saúde pode ser interrompido caso a rede entenda que o paciente está em idade avançada ou em razão de alguma gravidade, de alguma doença, alguma patologia mais grave? Seguinte, a Constituição garante o direito à saúde. E a partir da Constituição são criados os microsistemas que tratam de regulamentar a nossa Constituição. Saúde, ela não é tratada exclusivamente só na Constituição. A pergunta trata dos planos de saúde, e aí nós temos dois instrumentos legais que são inseridos nesse debate. O Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, para esses casos. E esse sistema legal proíbe que os planos façam um crivo exclusivamente pautado no critério idade. Os planos eles não podem ser cortados de forma repentina em razão do fator idade. Isso é uma vedação legal e várias decisões asseguram isso, debatem isso, exatamente pelo aquilo que a gente falava. Não pode haver a negativa de socorro, a negativa de atendimento da saúde aos seus necessitados por fatores de natureza financeira, destacadamente nos planos que são privados e que devem, por prestarem um serviço de natureza social, eles não podem primar ou se portar e agir exclusivamente focados em lucro. Não é uma atividade meramente lucrativa. Eles executam um serviço de natureza social pautado no direito fundamental. Vocês recebem muitos casos assim, doutor, lá no escritório, se tratando desse tipo de questionamento, de questão sobre plano de saúde, sobre a não assistência, só para a gente ter um parâmetro disso? Como os planos eles são privados e muitas vezes se portam por suas necessidades, pelo seu custeio, com o foco na sua melhoria financeira, econômica, é natural que haja a adoção de medidas que são contrárias ao interesse e à necessidade do cidadão. A título de exemplo, ultimamente tem um dos planos, eles têm tentado migrar toda a sua clientela para o plano corporativo de pessoa jurídica, um outro formato de plano, e tem cortado vários itens, vários pontos, vários credenciados dos planos individuais para forçar a migração do usuário para esse novo formato de plano. E aí eu lembro de um caso em que a gente acionou o judiciário para intervir, para que fosse garantido o credenciamento daquela rede, daqueles médicos que foram assegurados no início da contratação e não obrigar o seu usuário, o cliente, a mudar de plano em razão de ou imposição de uma obrigação criada pelo plano de saúde. Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque a gente recebe muitas perguntas a respeito, principalmente dessa questão de planos. Não tem mais nenhum médico, um exemplo, né? Especialista, sei lá, pediatria no meu plano. O que eu faço agora? Né? Porque tem muito isso. E é importante estar esclarecendo para o nosso telespectador a respeito e à luz, né, do direito, os direitos dele em relação a isso, né, doutor? Exato, não tenha dúvida. Lembrem sempre isso. Há uma relação de consumo em que a matéria-prima é um direito fundamental e, nesses casos, as decisões são no sentido de garantir que o usuário, que o cliente daquele plano de saúde tenha o direito e seja atendido com aquilo que lhe foi garantido no momento da contratação. Os planos adotam a propaganda na hora de vender o seu produto e eles têm que entregar aquilo que foi prometido, aquilo que foi propagado e aquilo que levou o usuário a contratar. Então, Marcondes, uma outra situação que nós temos acompanhado, em alguns casos temos visto, seja na demanda particular, da rede privada, por plano de saúde, ou seja na demanda do SUS, é uma questão a respeito de cirurgias bariátricas. Na verdade, entende-se que no primeiro momento a obesidade mórbida, o risco iminente de morte
de sequelas irreversíveis, ele existe, então até se consegue o procedimento cirúrgico para redução, para cirurgia bariátrica. O segundo momento é a questão da correção dos excessos de pele, algumas circunstâncias que se colocam como estética, meramente estética. Então, alguns pacientes têm questionado a dificuldade desse segundo momento. Tem chegado até a área de vocês demandas nessa área? Tem tido já alguma circunstância para entrar com direito e garantir assistência nesse segundo momento, que é o pós-cirurgia, para garantir que não seja um procedimento meramente estético? Em que pese o sistema ser universal e gratuito, nós temos sempre que lembrar que o fator, o direito fundamental, está relacionado a aspectos da saúde. A matéria é saúde, né? Os casos que são de natureza meramente estéticas, e aí comprovadamente meramente estética, eles não se enquadram naquilo, no objetivo e na finalidade e nos princípios do SUS. É lógico que nós temos vários casos de demandas, mas o que é levado para a obtenção dessas cirurgias que têm cunho estético é, muitas vezes, um argumento do reflexo que aquele problema estético causa ao paciente. E aí, pontualmente, algumas decisões, nós temos decisões que entendem, sim, de obrigar o SUS a atender, a realizar a cirurgia, e decisões contrárias quando constatado que o critério é meramente estético, né? Nesses casos, eles não se enquadram no conceito puro ali de saúde pública, né? O foco do SUS é atender deficiências, problemas e emergências de saúde pública do paciente em estado de gravidade de saúde. A estética não tá inserida. Agora, temos sempre que observar o caso a caso. O X do ponto da questão da judicialização dessa matéria está muito relacionado a caso, Pontualmente, pode haver um caso em que o problema estético cause algum problema relacionado à saúde, nem que seja pelo aspecto emocional, e aí há um outro crivo, um outro olhar na hora de se analisar, de se julgar esses casos pontualmente. Muito bom, muito interessante. O doutor Marcos pontuou isso, porque realmente a gente tem visto bastante caso a respeito disso. Gente, já estamos aqui encerrando o segundo bloco. Não saiam daí, fiquem ligadinhos que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Gente, se você precisa comprar aquele presente, aquele brinquedo, passa lá na ReHap, que fica no Shopping Pátio Marabá, no piso L2. Lá tem uma variedade de brinquedos assim para todas as idades. Dá uma passadinha lá na ReHap que você com certeza não vai se arrepender. Passa na ReHap.